Olá, meus queridos irmãos, é sempre com muita alegria que me dirijo a vós, pedindo inicialmente a Deus, a Jesus e aos bons espíritos que fiquem conosco, que nos abençoe, que derrame sobre todos nós as suas bênçãos. Falaremos hoje, tirado do livro Convites da Vida, do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, o convite à vigilância. E o tópico que vamos abordar é o vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso está em Marcos, no capítulo 14, no versículo 38. Essa frase de Jesus ela tem indiretamente uma sabedoria extraordinária. Já não representa um simples preceito moral ou religioso, mas passa, com a doutrina espírita, a ser entendido como uma lei, como um dever de todos nós, esse dever que temos com a vida. O mestre, ele tinha uma missão a cumprir: ensinar os homens as leis do amor, do perdão, da prática da caridade, as leis vindas de Deus, que governam os homens, os espíritos e os mundos sem exceção alguma. Para passar esses ensinos, ele não poderia simplesmente anular as leis naturais, pois era necessário que o homem, através do progresso das ciências, atingisse níveis de compreensão mais elevado, muito mais elevados. Sendo conhecedor do estágio evolutivo do homem, nosso estado evolutivo, de um espírito em evolução, a quem ele se dirigia. E dada a sua elevada categoria espiritual, encontrou na simplicidade e na parábola a fórmula mágica para passar o amor e a verdade, sem ferir, sem magoar, sem escandalizar. Hoje, porém, o fruto dos conhecimentos, entretanto alcançado por essa ciência e pelo intelecto, surge o Consolador prometido, a doutrina espírita, que nos revela essas leis de forma mais esclarecidas, mais abertamente, mais prática e mais racional. Vamos analisar por parte cada um destes itens. Vigiai, orai, para não cairdes em tentação, para que melhor possamos compreender o profundo alcance trazido por Jesus. Por que devemos vigiar? Neste item teremos de ter atenção a dois tipos de variações: as de ordem material e as de ordem espiritual. Em relação à matéria da ordem material, deveremos conhecer as nossas tendências, no sentido de eliminarmos o que há em nós de instintos inferiores, que acalentamos no nosso íntimo. Pois devemos ter presente que somos espíritos em evolução, portadores de defeitos e virtudes, que revelam o nosso ser, a nossa ciência. A vigilância
faz-se necessária, pois o cotidiano apresenta-nos constantemente situações que nos sugestionam, que nos condicionam. No nosso inconsciente, acalentamos ideias inferiores que fazem parte do nosso patrimônio espiritual. Isso nós carregamos dentro de nós. Quando sugestionadas por fatores externos, com a ajuda de mentes afins, acionam e potenciam essas mesmas ideias e tendências inferiores. Essas mesmas tendências que trazemos em nós, uma vez despertas, elas fazem acionar a mente, impulsionando o desejo. E como consequência, voltamos a vivenciar experiências negativas do passado. Tudo que está dentro de nós. Não podemos esquecer também que pelo ato de pensar, permutamos ideias, influenciamos e somos influenciados por mentes afins, que tanto podem ser encarnados como desencarnados, que nos sugestionam a fim de que lhes possamos satisfazer os apetites. Quando nós nos afinizamos com a ideia de outros, há essa afinidade. Como verificamos a aproximação dessas entidades é feita a convite. Ou seja, se acalentamos paixões inferiores, atraímos para nós entidades que potenciam em nós tudo que liga à matéria e que nos faz estagnar na marcha evolutiva. Nós é que chamamos pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações, pelos nossos atos. Nós falamos que os espíritos se afinizam e nós atraímos estando em baixa vibração. As mais terríveis tentações, elas decorrem do fundo sombrio de nossa individualidade. Assim como o lodo, o lodo mais intenso, capaz de manchar o lago, também procede do seu próprio seio, do próprio lago. Isso quem nos disse foi Emmanuel, no livro Fonte Viva. Não te proponhas, desse modo, atravessar o mundo sem tentação. Elas nascem conosco. Elas se manifestam em nós mesmos e alimentam-nos de nós mesmos. Quando não as combatemos dedicadamente, qual o lavrador sempre disposto a cooperar com a terra da qual precisa extrair as boas sementes. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, ele nos esclarece que a causa do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Cada imperfeição é uma porta aberta para as suas influências. Enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa contra seres perfeitos. Tudo o que possamos fazer para afastá-lo será útil. Se não lhes opusermos uma vontade inquebrantável da prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então,
os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal é o que os atrai, enquanto o bem os repele. Aí, se nós estamos espiritualmente bem equilibrados, o que nós vamos atrair? Espíritos bons, espíritos equilibrados. E vamos repelir esses espíritos inferiores. Por que devemos orar? A oração, ela é um ato através do qual nos colocamos em sintonia, trocando energias com as esferas mais altas da vida, com entidades do bem, sublimando sentimentos. É a maneira de nos conectarmos com a espiritualidade maior. Essa permuta de energias, elas aproximam as entidades do bem, que nos aconselham, que nos ajudam a superar as nossas fraquezas. Onde há entidade do bem, as entidades do mal afastam-se, não podendo atuar sobre nós, uma vez que não lhe estamos a dar o campo de sintonia para lhe absorver as influenciações. Allan Kardec, também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 27, do item 7, ele nos diz o que Deus lhe concederá se pedir com confiança é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda ele nos concederá são os meios de nos livrarmos das dificuldades, com a ajuda das ideias que nos serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que nos restará o mérito da ação. Deus, ele assiste aos que ajudam a si mesmo. Segundo a máxima, ajuda-te e o céu te ajudará. E não aos que tudo esperam no socorro alheio, sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre, sem nada fazermos. E no capítulo 27, do item 10, ele também fala, Allan Kardec, que o Espiritismo nos faz compreender a ação da prece, ao explicar a forma de transmissão do pensamento, seja quando o ser a quem oramos atende ao nosso apelo, seja quando o nosso pensamento eleva-se a ele. Quando o pensamento se dirige para algum ser, na terra ou no espaço, na espiritualidade, de encarnado para desencarnado, ou de desencarnado para encarnado. Uma corrente fluídica, ela se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento como o ar transmite o som. A energia da corrente, ela está na razão direta da energia do pensamento e da vontade. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, onde quer que eles se encontrem. Assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem as suas inspirações e que as relações se estabelecem à distância entre os próprios encarnados. Como verificamos, somos regidos por leis de sintonia, permutamos energia com encarnados e desencarnados. De acordo com os nossos sentimentos e com as nossas aspirações, teremos ao nosso redor entidades que nutrem os mesmos valores.
dependendo da nossa vigia ou policiamento, dos pensamentos emitidos, naturalmente teremos mais condições de atrair entidades do bem que nos inspiram no caminho reto, recebendo-lhe as influenciações benéficas. Em contrapartida, se não vigiamos os pensamentos, atrairemos os que pensam na mesma ordem de valores, recebendo-lhes a influenciação correspondente, caindo na tentação, conforme nos advertiu Jesus. É um impulso à tentação, íntimo, dirigido para o pecado, originado dos instintos inferiores ou da maldade do tentador. O pecado expressa-se por meio de uma transgressão da lei ou de um preceito religioso ou qualquer regra. Na realidade, esse desejo mais intenso sempre tem origem em nós, sempre parte de nós. Muito embora possa ser estimulado por fora de nós, por influências que chegam até nós e que nós captamos. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. André Luiz falou isso a nós. Cada um é tentado exteriormente pela tentação que alimenta em si próprio. Nós atraímos, através do pensamento, da nossa vontade, nós criamos um campo fluídico que nós vamos atrair aqueles que estão afim com os nossos pensamentos, com o nosso desejo. Ser tentado é ouvir a malícia própria, é abrigar os inferiores desejos das nossas necessidades, anseios de si mesmo, porquanto ainda que o mal venha de fora, somente se concretiza e persevera se com ele mantemos sintonia na intimidade do coração. É a lei de atração. A doutrina espírita nos diz que qualquer que seja a tentação, ela sempre representará uma espécie de prova, diante da qual podemos constatar o grau de nosso adiantamento moral. Se for uma tentação negativa e nós atraímos, nós estaremos com um grau de adiantamento moral baixo. É naturalmente assim que se dá. Cada qual de nós vive e respira nos reflexos mentais de si mesmo, angariando as influências felizes ou infelizes que nos mantêm na situação que buscamos. Nós vivemos, nós respiramos o que nós temos em nossa mente, nos nossos reflexos mentais. Através da prece, temos a possibilidade de captar com maior facilidade a salutar influência dos espíritos que nos amam e que sempre procuram nos intuir
nas melhores decisões e atitudes. Veja o quanto é importante nos mantermos equilibrados no nosso pensamento, a nossa mente, para que sempre estejamos ligados à espiritualidade maior, ao nosso mentor espiritual, nosso anjo de guarda, a Deus, a Jesus, a toda a espiritualidade amiga. Se nós nos afastamos, se nós não fizermos essa ligação com eles, como que eles poderão nos orientar, como que eles poderão estar conosco? Quantas personalidades importantes na sociedade, líderes religiosos, líderes políticos, deixaram-se levar pelas tentações das aparências e dos prazeres ilusórios e efêmeros, caindo desastrosamente. Colheita, semeadura. Colheu o que plantou, plantou mal, colhe mal. Portanto, peçamos a Deus, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Nós perguntamos isso sempre que nós oramos o Pai Nosso. Não o mal necessário de livrar-nos do mal, aquele mal necessário à nossa evolução. E sim, aquele mal moral que depende da nossa escolha, das tentações em que nos deixamos sucumbir, porque nunca há fatalidade dos atos morais. Dai-nos, Senhor, a força de resistir às sugestões dos maus espíritos, que tentarão desviar-nos da senda do bem, inspirando-nos os maus pensamentos. Esse é o caminho. Nós sabemos, Jesus, Deus já nos deu a receita de como nós devemos agir, de como nós devemos nos preparar, justamente para livrar nessas sugestões dos maus espíritos. Mente equilibrada, nós não seremos atingidos pelos espíritos inferiores. Mas nós somos nós mesmos, espíritos imperfeitos, encarnados na Terra, nesse mundo, para espiar nossas faltas e nos melhorarmos, aparar todas as arestas que temos, melhorarmos, aproveitarmos cada reencarnação para subirmos um degrauzinho que seja mais. Isso somente depende de nós. E é esse mundo que nos dá essas oportunidades. É aqui que nós temos essa oportunidade de melhorarmos, de crescermos, de sermos alguém melhor, um espírito melhor para retornarmos à parte espiritual melhores. A causa do mal está em nós próprios. E os maus espíritos apenas se aproveitam de nossas tendências viciosas, nas quais nos entretêm para nos tentarem. Nós somos esponja, como se fosse um ímã que atrai o quê? Os espíritos afins da maneira que nós estamos. Se estamos bem, novamente falamos, atrairemos os bons espíritos. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência dos espíritos. Enquanto eles são impotentes e renunciam a qualquer tentativa
quanto seres perfeitos. Se nós estamos bem, não precisamos sermos perfeitos ainda, mas estarmos bem equilibrado, mente sã, aí nós não seremos atingidos por esses espíritos inferiores. Tudo o que possamos fazer por afastá-los será inútil. Se não lhe opusermos uma vontade inquebrantável na prática do bem, com absoluta renúncia ao mal. Nós estamos com vibração baixa, não tem como nós afastarmos ele, a não ser que nós nos mudamos e transformamos essa nossa energia para uma energia pura, uma energia melhor, uma energia do bem. Aí automaticamente afastaremos esses espíritos que vêm nos causar as tentações. É, pois, contra nós mesmos que devemos dirigir os nossos esforços. E então os maus espíritos se afastarão naturalmente, porque o mal os atrai, enquanto o bem os repele. Senhor, pedimos a Ele: amparai-nos em nossas fraquezas. Inspirai-nos pela vossa voz, os nossos anjos guardiões e os bons espíritos, a vontade de corrigirmos as nossas imperfeições, a fim de fecharmos a nossa alma ao acesso dos espíritos impuros. O mal não é, portanto, vossa obra, Senhor, porque a fonte de todo o bem não pode gerar nenhum mal. Deus é pura bondade. Não seria Ele que iria gerar o mal contra nós. Somos nós mesmos que criamos ao infringir as suas próprias leis. Quando os homens as observarem, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados, que passaram pelo mesmo estágio do nosso mundo. É por isso, ó Senhor, que solicitamos sempre a vossa assistência e a dos bons espíritos para resistirmos sempre à tentação. Eu busquei no momento espírita uma mensagem muito bonita de oração e vigilância. Muitas são as formas que podemos orar. Podemos repetir as palavras ensinadas por Jesus por meio do Pai Nosso. Podemos ainda dialogar com Deus por meio de palavras singelas e sinceras, agradecendo as dádivas recebidas e pedindo pelo amparo de que necessitamos. Há, no entanto, outra forma de oração, a prece e ação, a qual nos ligamos diretamente a Deus. Ora, os trabalhadores em suas mais variadas profissões. O professor ou a professora que educa. O jovem que renuncia aos prazeres fáceis do mundo e estuda uma profissão. O homem que empreende a luta honesta para a aquisição do pão de cada dia. A mãe que ampara e amamenta o pequenino ser gerado. Jesus, Ele nos disse de que é necessário orar e vigiar. E quanto vigilantes temos sido ao longo de nossa vida. Quantas vezes caímos por causa de desejos inferiores, abandonando o caminho do bem. Quando a boca, na disputa verbalista, for tentada ao revide,
silenciemos e vigiemos humildemente. Calar uma ofensa é prova evidente de que não se deixou levar pela agressão indevida. Jesus nos orienta para que não nos deixemos contaminar pelo veneno do mundo. A oração é o meio eficiente de nos colocar em ligação com o Pai maior, com o Pai Criador. A vigilância é a mais eficiente forma da qual dispomos para não sucumbir fragilmente diante das dificuldades e das tentações da vida. Aquele que ora se aproxima de Deus. E quando vigia, permite-se estar em sintonia com a divindade. Em dias turbulentos, como os nossos, orar é pacificar a mente e o coração. Vigiar é não permitir que as bênçãos divinas sejam desperdiçadas à primeira adversidade. Quem ora e vigia encontra-se imune das influências dos adversários do bem. Orai, vigiai, aconselhou-nos Jesus. Eis aí um sábio e valoroso conselho de quem conhece as nossas dificuldades mais íntimas e Ele ama-nos profundamente. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus, que a paz dos Espíritos amigos se façam sempre presente em nossos corações. Pedimos a Ele para que nos dê força, que nos abra os nossos olhos para enxergarmos sempre esse caminho que é pedregoso, que é difícil, mas que com a nossa vontade nós seguiremos sempre em frente. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado pela oportunidade. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.